Olá, tudo bem? Eu sou a professora Daniela Coutinho, eu sou mestre em Direito e esse é o canal Civilize-se. Hoje nós vamos dar início ao comentário das questões da primeira fase da OAB do 30º exame de 2019. Antes da gente começar os comentários, eu queria pedir para vocês que, caso vocês queiram, além das questões, que eu comente algum assunto, alguma parte específica de uma matéria, deixa aí para mim nos comentários, que assim que for possível eu gravo um vídeo falando sobre o assunto específico que vocês desejam ter algum esclarecimento, ok? Vamos então começar a primeira questão. Lembrando para quem está assistindo pela primeira vez que eu vou comentar as questões da primeira fase, 2 questões por vídeo, 2 ou no máximo 3 quando for um pouquinho mais curta uma questão, e vou sempre começar a análise das questões incorretas para depois discorrer sobre a correta com a fundamentação de por que aquela alternativa era correta. Vamos começar então a primeira questão. Joana doou a Renata um livro raro de direito civil, que constava da coleção de sua falecida avó Marta. Esta, na condição de testadora, havia destinado a biblioteca como legado em testamento para sua neta Joana, legatária. Renata se ofereceu para visitar a biblioteca, circunstância na qual se encantou com a coleção de clássicos franceses. Renata, então, ofereceu-se para adquirir ao preço de R$ 1.000 todos os livros da coleção, oportunidade em que foi informada por Joana acerca da existência de ação que corria na vara de sucessões movidas pelos herdeiros legítimos de Marta. Aqui eu vou fazer uma pausa para lembrar vocês, como eu já disse, que é legal que vocês, ao lerem os enunciados, vão aí destacando, grifando, anotando de alguma forma aquelas informações que são importantíssimas para que vocês cheguem na resposta correta. Aqui o que era mais importante é que vocês percebam que a Joana avisou a Renata que aqueles livros que ela recebeu por herança estavam sendo, aliás, toda a herança estava sendo discutida na vara de sucessões. Vamos continuar a leitura. A ação visava impugnar a validade do testamento e, por conseguinte, reconhecer a ineficácia do legado da biblioteca recebido por Joana. Mesmo assim, Renata decidiu adquirir a coleção, pagando o respectivo preço. Diante de tais situações, assinale a afirmativa correta. Essa questão, ela trata do Instituto da Evicção. E o que é evicção? Ocorre evicção sempre que alguém que adquiriu um bem a título oneroso se vê total ou parcialmente privado do mesmo em razão de uma sentença judicial que a atribui a terceiro, seu verdadeiro dono. A evicção, ela fundamenta-se no princípio da garantia, pelo qual o alienante deve assegurar ao adquirente que ele terá a posse pacífica desse bem. Então, de que ninguém irá molestá-lo, contestá-lo em relação à sua propriedade. Nós temos que lembrar aqui também que no Instituto da Evicção existe um artigo no Código Civil que diz que é possível que as partes, por declaração expressa, que elas possam aumentar, diminuir ou mesmo excluir a responsabilidade pela evicção. E por fim, o candidato também devia lembrar que, para que alguém possa questionar, ser indenizado quando ocorre a evicção, a lei exige que essa pessoa, então que o adquirente, fosse ignorante em relação à litigiosidade da coisa. O que significa isso? Se a pessoa, ao adquirir o bem, sabia que a coisa era litigiosa, ou sabia que ela era alheia, ou que estava sendo discutida em juízo, então presume-se que ele aceitou o risco de, ao final, vir a perdê-la. Os artigos que vocês deveriam consultar, e aí eu sugiro a leitura, para que conseguisse chegar na resposta certa, são os artigos 448 e artigo 457 do Código Civil. Nós vamos agora, então, analisar, feitas essas considerações, as alternativas, começando os comentários pelas alternativas incorretas.
Vamos lá? Alternativa B. Com relação ao livro recebido em doação, Joana responde pela evicção, especialmente porque, na data da avença, Renata não sabia da existência de litígio. Bom, aqui nós temos duas situações que já nos levavam a excluir essa questão. Primeiro, não existe responsabilidade pela evicção em contratos gratuitos. E aqui ele está dizendo exatamente em doação. Então, eu não falo em responsabilidade pela evicção em doação. E também está dizendo que Renata não sabia da existência do litígio, o que nós vimos que ela foi devidamente informada. Alternativa C. A informação prestada por Joana a Renata acerca da existência de litígio sobre a biblioteca, que recebeu em legado, deve ser interpretada como cláusula tácita de reforço da responsabilidade pela evicção. Bom, quando eu estava falando do enunciado, eu comentei com vocês que realmente é possível que se faça aí um reforço, uma diminuição ou até mesmo a exclusão da responsabilidade pela evicção. Só que isso tem que constar de cláusula expressa, jamais tácita, motivo pelo qual essa também é incorreta. Alternativa D. O contrato gratuito firmado entre Renata e Joana classifica-se como contrato de natureza aleatória, pois Marta soube posteriormente do risco da perda do bem pela evicção. Bom, aqui não tem nada no enunciado que levasse ao candidato a crer que o contrato é aleatório. O contrato, na verdade, ele é um contrato comutativo, que não envolve riscos, na modalidade doação. Então, essa aqui também dava para o candidato descartar de pronto. E sobrava, então, a alternativa A, que é a correta, que diz: quanto aos livros adquiridos pelo contrato de compra e venda, Renata não pode demandar Joana pela evicção, pois sabia que a coisa era litigiosa. É exatamente isso. Eu não posso, se eu sei que um bem é de terceiro, que é de outra pessoa, ou que esse bem está sob litígio, e ainda assim eu decido fazer o contrato, eu decido elaborar o contrato, significa que presume-se, na verdade, que eu assumi o risco de, ao final, perder esse bem, motivo pelo qual eu não vou poder responsabilizar o alienante. Vamos para a próxima questão, que é a nossa segunda questão do 30º exame de ordem. Vilmar, produtor rural, possui contratos de compra e venda de safra com diversos pequenos proprietários. Com o intuito de adquirir novos insumos, Vilmar procurou Geraldo, no intuito de adquirir sua safra, cuja expectativa de colheita era de 5 toneladas de milho, que, naquele momento, estava sendo plantada em sua fazenda. Como era a primeira vez que Geraldo contratava com Vilmar, ele ficou em dúvida quanto à estipulação do preço do contrato. Considerando a natureza aleatória do contrato, bem como a dúvida das partes a respeito da estipulação do preço deste, assinale a afirmativa correta. Os conceitos que têm que ser lembrados pelo candidato aqui começam por lembrar o que é contrato aleatório. Os contratos aleatórios são aqueles que envolvem, para ambas as partes, incertezas, dúvidas. São aqueles em que, ao elaborar, as partes, ambas, não sabem exatamente quais as vantagens ou desvantagens que dele pode advir. Isso porque esse contrato ele fica sujeito a um evento futuro e imprevisível. Então, o que tem que ficar bem claro aqui é que nos contratos aleatórios, as duas partes do contrato não sabem exatamente quais serão as consequências da assinatura do mesmo. O Código Civil, ele prevê duas espécies de contratos aleatórios. Os contratos que dizem respeito à venda de coisas futuras, compra e venda de coisas futuras, e o contrato que diz respeito à venda de coisas existentes, mas expostas a risco. Dentre a espécie de contratos de venda de coisas futuras, existem também subespécies, que são aqueles venda de esperança ou venda de coisa esperada. Percebam aqui que o enunciado apenas informou que existe um tipo de contrato aleatório, mas não mencionou qual dessas subespécies foi a realizada.
Uma outra coisa que nós tínhamos que lembrar é que existem contratos, como a compra e venda, que são, por sua natureza, comutativos, não envolvem riscos para as partes, mas que é possível que as partes, ao celebrar esse contrato, por sua vontade, coloquem uma alha, coloquem aí um risco. Esses contratos que surgem dessa junção de um contrato comutativo, mais a manifestação da vontade da parte de colocar um risco, são os contratos que se chamam de contratos acidentalmente aleatórios, que é exatamente o caso que se trata a questão. Um outro elemento que está sendo cobrado aqui do candidato é em relação à fixação do preço no contrato de compra e venda. Então, o preço, ele é considerado um dos elementos essenciais de um contrato de compra e venda. Sem a fixação do preço, esse contrato é nulo. Então, o que a lei exige é que o preço num contrato de compra e venda seja determinado ou determinável. Ou seja, no começo ele não é determinado, mas ele é passível de determinação por critérios objetivos decididos aí pelos contratantes. A lei, ela prevê a nulidade quando a indeterminação do preço for absoluta. Então, será nula aquela cláusula num contrato de compra e venda que deixar, por exemplo, ao arbítrio exclusivo de uma das partes a sua fixação. Nesse caso, o contrato é nulo. O artigo 485 do Código Civil, ele prevê ainda que é possível que os contratantes, ao realizarem o contrato de compra e venda, eles deixem a fixação do preço do contrato ao arbítrio de um terceiro que as partes logo designarem ou prometam designar. Então, eu posso ter essa indeterminação no momento da elaboração do contrato, mas que já fique ou por critérios objetivos a determinação ou a arbítrio de um terceiro que as partes vão escolher e que elas já deixem lá naquele contrato quem vai ser esse terceiro ou que elas prometam designar esse terceiro. Então, feitas essas observações, vamos passar agora à análise das alternativas. A estipulação do preço do contrato entre Vilmar e Geraldo pode ser deixada ao arbítrio exclusivo de uma das partes. Eu acabei de mencionar para vocês, quando eu estava falando sobre enunciado, que isso, deixar ao arbítrio exclusivo de uma das partes, a lei entende como uma indeterminação absoluta do preço. Portanto, ela gera a nulidade do contrato. Alternativa B. Se Vilmar contratar com Geraldo a compra da colheita de milho, mas, por conta de uma praga inesperada, para cujo evento o agricultor não tiver concorrido com culpa, e este não conseguir colher nenhuma espiga, Vilmar não deverá lhe pagar nada, pois não recebeu o objeto contratado. Pelo enunciado, não tinha, como candidato, chegar à conclusão de quais seriam as consequências desse contrato aleatório. O examinador, ele informou que o contrato era aleatório, mas ele não disse a modalidade. Portanto, só pelo enunciado não tinha como se chegar à consequência aí do contrato firmado. Razão pela qual essa alternativa não tinha como ser respondida. Se Vilmar contratar com Geraldo a compra das 5 toneladas de milho, tendo sido plantado o exato número de sementes para cumprir tal quantidade, e se, apesar disso, somente forem colhidas 3 toneladas de milho, em virtude das poucas chuvas, Geraldo não receberá o valor total em virtude da entrega em menor quantidade. É o mesmo fundamento da anterior, ele traz consequências de um descumprimento de um contrato acidentalmente aleatório, mas como o enunciado não informou qual espécie desse contrato aleatório foi firmado, não tem como candidato chegar à conclusão de quais são as consequências e responsabilidades advindas deste contrato, motivo pelo qual a alternativa C também é incorreta. Restava a alternativa D. A estipulação do preço do contrato entre Vilmar e Geraldo poderá ser deixada ao arbítrio de terceiro, que, desde logo, prometerem designar. É exatamente isso. Isso tem previsão
expressa em lei e, portanto, a alternativa correta, alternativa D. Com isso, nós terminamos os comentários das questões de hoje e no próximo vídeo nós vamos continuar os comentários desse exame, 30º exame da OAB. Não se esqueçam, se quiserem que eu fale de algum assunto específico, desde que seja possível eu colocar no finalzinho do vídeo ou gravar um vídeo, deixa lá nos comentários, por favor, qual assunto de direito civil que vocês gostariam que eu comentasse, ok? Até a próxima e nos vemos lá.